Bom, o Gabriel ele fez total diferença no meu consultório. Ele trouxe inteligência estratégica para o meu negócio e automatizou a maior parte dele, de forma que eu tive maior qualidade de trabalho e, consequentemente, maior qualidade de vida. Olá, meu nome é Gabriel Aires e meu papel aqui é tornar o seu negócio mais inteligente para que você faça mais vendas sem perder qualidade de vida. Bom, nesse vídeo eu quero conversar com você sobre um dos pilares de extrema importância que vai potencializar o seu funil de consultas, que é ter um banco de provas. Bom, então vamos começar definindo qual é o papel da prova em si, que é, primeiramente, ela tem o objetivo primário de tranquilizar as pessoas, transmitir confiança, ou seja, ela resolve preocupações que possivelmente essa pessoa tenha na cabeça dela. E como efeito secundário, você pode também despertar o desejo por consumir e fechar os seus serviços, como também quando você tem um volume de provas em quantidade, você também tem um aumento da sua autoridade. Mas o papel principal da prova em si é tranquilizar e trazer confiabilidade para as pessoas, de que sim, você pode resolver o problema delas. Então as provas, elas são elementos de conversão da sua mensagem de vendas. Imagina uma pessoa que ela já tem um tempo que está percebendo que está tendo sintomas depressivos. Então ela decidiu que quer resolver isso. Então ela foi atrás na internet, pesquisar por profissionais ou assuntos que pudessem ajudar ela. Até que ela achou o seu perfil do Instagram e viu sua promessa lá na bio que você ajuda pessoas a se livrarem da depressão. E logo depois, vasculhando o seu perfil, né, ela achou o seu destaque com pessoas comuns que diziam que tinham os mesmos sintomas que ela está passando e que, de fato, realmente elas resolveram esse problema com você. Ou seja, a sua mensagem ela fica extremamente mais poderosa, né, tendo essa sequência lógica e o auxílio das provas. Fazendo a minha pesquisa de mercado, eu conversei com diversos terapeutas e muitos disseram que estão com problemas de fechar suas consultas usando a internet e seus ativos na internet, como por exemplo o perfil do Instagram, o canal do YouTube e assim por diante. E percebendo, depois pesquisando os ativos dessas pessoas, né, eu percebi que eles não têm justamente as provas nos seus perfis, né? O que diz muita coisa sobre a situação deles atual, já que esse elemento é de extrema importância para você trazer confiabilidade para as pessoas que estão te conhecendo e conhecendo seus serviços. E quando eles tinham provas, não eram provas boas, né, que estavam alinhadas com a promessa que é compartilhada ali no perfil, né, como por exemplo o que vem na bio, e eram promessas superficiais, né? Diziam mais sobre essa pessoa é demais, mas não dizia sobre o resultado que eles obtiveram, né, fazendo esse acompanhamento com esse dado hipnoterapeuta. Coisa do tipo, ela é muito atenciosa e se comunica muito bem, mas que não estão alinhados com o resultado, né, que é o que importa de fato. E existem diversos tipos de prova. O primeiro é o depoimento, que ele funciona do tipo: eu passei por isso, consegui isso, isso e isso, foi incrível, mudou minha vida e aqui estão as provas. Esse é o tipo de depoimento que você mais quer. O segundo tipo são os estudos de caso, que em vez da própria pessoa contar o resultado dela, é você, hipnoterapeuta, que vai explicar qual é o resultado que ela teve e como você fez para que ela chegasse nesse resultado, claro, sem revelar a identidade desse paciente, já que senão ele poderia ter feito um depoimento, né, ele mesmo contando. Depois você pode ter as recomendações, que primeiro tem as recomendações sobre você e o seu trabalho, né, e o seu consultório, e também tem recomendações que você pode receber de celebridades do seu nicho, né? Por exemplo, instituições de formação em hipnoterapia, outros profissionais, né, que são celebridades nesse nicho e que estão ali no seu círculo de contatos, né? Então, são coisas interessantes que você pode explorar. E, em resumo, essas recomendações é simplesmente você perguntar a essa pessoa o que ela diria para um colega ou amigo sobre você. Depois vem as citações de outras pessoas sobre a hipnoterapia. Não é diretamente sobre você e sobre o seu serviço, mas sobre a hipnoterapia em si, por exemplo, sobre a eficácia dela. E também você pode utilizar estudos e estatísticas, né? Por exemplo, comparando a abordagem por hipnoterapia com outros tipos de abordagens que você pode usar para resolver um determinado problema.
Ou seja, por exemplo, a hipnoterapia agir na causa raiz e ser um resultado mais duradouro. E por que você precisa de provas? Bom, naturalmente, assim que a pessoa te conhecer e ver sua promessa, ou seja, o que você resolve, se ela estiver dentro do perfil do seu avatar, naturalmente ela vai querer saber mais como ela pode ser ajudada. E é nesse momento que podem surgir algumas preocupações na cabeça dela que você pode resolver através das provas. Ou seja, ela pode entender a sua proposta e pensar, nossa, que interessante, né? Mas será que funciona mesmo? Por que eu tinha que acreditar nela? Será que funciona para mim? Será que é isso que eu preciso mesmo? O que vão pensar de mim? Ou seja, a falta de prova é o motivo de preocupação. As provas, em geral, elas aparecem depois de você listar os benefícios e principalmente o significado prático desses benefícios para essas pessoas. Por exemplo, eu peguei aqui o benefício de acabar com a insônia. O que significa para você não precisar mais ficar acordando diversas vezes durante a noite e passar o restante do dia com sono e improdutivo. Percebe que é algo bem mais prático e palpável ali dentro do dia a dia da pessoa? Enfim, essa é uma dica mais sobre sua comunicação, né? Mas o ideal é estar nessa ordem porque as pessoas podem ficar empolgadas com a sua proposta, mas ainda carregar dúvidas de como elas vão ganhar com isso, né? Vão ser beneficiadas, que é nessa parte. Inclusive, essas provas, elas podem virar parte do seu conteúdo, como também anúncios, caso você tenha estratégias para gerar tráfego de pessoas até você. Bom, e agora vamos entrar numa parte mais prática sobre as provas, né? Quando que é o momento de pedir essas provas? Bom, logicamente o melhor momento de pedir essas provas é após a sua entrega, ou seja, após realizar a consulta com esse paciente. A ideia é descobrir os pacientes que ficaram felizes com a sua entrega e por isso espontaneamente compartilhariam isso com os outros. Você pode até trazer a importância de compartilhar isso com os outros também, para essas pessoas. E para descobrir quem são essas pessoas, sem ficar no achismo ou de forma mais abstrata, né, eu quero sugerir uma ferramenta bem conhecida que se chama NPS. E é basicamente aquele questionário de 0 a 10, como você avaliaria o meu serviço. E para os pacientes que te deram uma nota 9 ou 10, são essas pessoas que você vai fazer o seu convite. Essas provas podem vir por escrito, pode ser uma imagem ou um vídeo, que é o ideal, né? E você vai fazer o seguinte convite. Por exemplo, bem simples. Oi, Cláudio, eu vi que você ficou muito feliz com a sua consulta, certo? E eu estou no momento de impactar mais pessoas com o meu atendimento e seria incrível se eu conseguisse um depoimento seu falando como foi a sua experiência. Bem simples. Depois você avisa que não precisa ser uma superprodução de Hollywood e, inclusive, quanto mais tosco, mais credibilidade você consegue passar e que ela grave na horizontal, seja natural e de preferência de frente para um local iluminado, né? Por fim, se ela topar, você envia um roteiro, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para que possa guiá-la. E se ela te enviou o vídeo, né, a gravação, você peça autorização para que você possa utilizar, né, esse vídeo dela nos seus ativos. E agora eu quero te dar um bônus, né, que é como conseguir mais provas. A primeira forma é melhorando, é claro, a sua entrega, né? Se o seu paciente ele ficar apaixonado pela sua entrega, naturalmente, se ele souber, né, ficar claro que você colhe depoimentos dos seus pacientes e você pedir, naturalmente ele também vai querer fazer isso. E a forma mais rápida, né, de conseguir depoimentos ou recomendações é entregar coisas de graça para a sua audiência, né? Que podem ser, por exemplo, avaliações ou até consultas gratuitas, principalmente se você estiver começando a trabalhar o seu posicionamento. Bom, e seguindo essas dicas, ao fim você vai ter um banco cheio de provas dos seus pacientes que você pode utilizar nas suas estratégias de divulgação dos seus serviços. E eu sugiro também que você transforme isso em um processo do seu consultório, para que esses pontos, né, justamente não passem despercebidos. Pode ser uma planilha do Excel mesmo, ou do Google, onde você coloca ali paciente atendido, NPS enviado, nota do NPS e convite, né, feito para alguns pacientes que deram ali nota 9 e 10. E independente de onde você estiver, né, o importante é que você faça o que pode com o que você tem hoje. E lembrar, né, que se você não pedir um depoimento para o paciente, é o mesmo que você não fechar mais uma consulta. Bom, esse é o vídeo que eu preparei para você. Me deixa saber se te ajudou e eu fico por aqui. Até mais.